Queridos, boa tarde. Passando por aqui para dividir com vocês um estudo que eu comecei a fazer para mim, de uma pergunta que me foi feita, como que uma interrogação dentro de mim. Qual é o sentido da vida, né? No meio dessa pandemia, nada fácil. Qual é o sentido da vida? E aí me veio quando Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o sentido é Jesus. A direção é Jesus. A vida é Jesus. A verdade é Jesus. E aí me veio uma outra passagem de 1 João, que diz assim: Deus é amor. Então, Jesus é Deus, Jesus é o sentido, é o caminho, é a verdade e é a própria vida. E aí eu fiquei pensando, qual é o sentido da vida? Então o sentido da vida é Deus, o sentido da vida é Jesus, tanto no sentido em termos de direção, quanto a razão. Interessante, né? A palavra sentido em português tem duas conotações, sentido, direção e razão, motivo, né? E aí me veio então, Jesus é o sentido da vida, Jesus é a razão da vida, né? E Jesus é Deus. Em 1 João 4, de 7 a 8, eu vou ler aqui, eu estou lendo os versículos, 4, de 7 a 8, no 8, no finalzinho, João diz assim: Deus é amor. Então, o sentido da vida é amor. Jesus é o sentido, é o caminho, é a verdade, é a própria vida. O sentido da vida é Deus, Deus é amor. O sentido da vida é amor. Aí a gente pode pensar assim: amor florzinha, amor coraçãozinho, amor... Será que é isso? O que a palavra de Deus fala pra gente sobre amor? O que é amor verdadeiro? Deus amou a nós, a você e a mim, de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito por amor a você e a mim. A primeira coisa que me vem é que amor é dar. Quem ama, dá. Quem ama, dá. Né? Jesus falou assim: eu não vim ser servido, mas eu vim servir. A segunda coisa que me vem é amar e servir. Quem ama, serve. Né? Mas voltando para 1 João 4, 8, que Deus é amor, eu quero ler junto com vocês o texto que diz assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O sentido da vida é o amor. O sentido da vida é a gente ser amado por Deus e amar uns aos outros. Aquele que ama, a prova dos 9, aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Se você quer descobrir se você ama a Deus ou não, vê se você ama as pessoas. Faz você essa prova com você mesma. Eu vou fazer uma confidência aqui pública, literalmente, porque essa de fato é minha vida. Eu tinha 15 anos de idade e eu comecei a frequentar a Igreja Nova Vida em Botafogo, no Rio de Janeiro. Bispo Roberto Macalester, Bispo Tito, pastor Leonardo Abud, que na época era pastor, depois foi bispo. E eu aceitei Jesus com o Bispo Leonardo, que na época era pastor Leonardo Abud. E, assim, gratidão eterna, gratidão eterna. Ele era diretor da Rádio Relógio, e foi através da Rádio Relógio, na pregação do Bispo Roberto Macalester, que minha avó se converteu. E a minha avó aceitou Jesus, minha avó levou a nossa família para Jesus, me levou para Jesus. Levou minha irmã, levou minha mãe, lindo demais. Uma pregação na Rádio Relógio de 5 minutos. Bispo Roberto Macalester tinha uma pregação de 5 minutos na Rádio Relógio. Minha avó ligou a Rádio Relógio para ouvir as horas e ele estava pregando. E ali ela se ajoelhou, aceitou Jesus, depois foi para a igreja, entregou a vida dela para Jesus. A vida dela mudou drasticamente, a minha vida, a vida da nossa família. Uma palavra de 5 minutos pode mudar a nossa vida. Faz a prova dos 9 com você mesmo. Você ama a Deus? Você ama as pessoas. E eu lembro que eu fiz essa prova dos 9 comigo com 15 anos de idade, quando eu comecei a frequentar a Nova Vida. E eu lembro que as lágrimas rolavam
E eu chorava, porque eu falava, Jesus, eu não amo ninguém, Senhor. Eu não amo ninguém. Imagina, tinha mãe, pai, irmãos maravilhosos, família, amigos. Lógico que eu amava, mas confrontada com o amor de Deus, quando eu olhava para o amor que Deus tinha e tem por mim, eu falava, eu não tenho nada parecido por ninguém. Eu não sei o que é o amor. Eu estava começando a descobrir o que é o amor profundo e verdadeiro, porque eu estava me sentindo amada como eu nunca tinha me sentido amada antes. E eu lembro que eu orava e eu chorava, minhas lágrimas rolavam durante o culto em casa e no ônibus indo e vindo para a igreja. Eu falava, Jesus, eu não amo ninguém, eu quero amar. E tinha um louvor que me fazia chorar muito. Eu cantava debaixo de lágrimas, né? E até hoje eu falo, meu Deus, como Deus usou aquele louvor para me converter. E ele dizia assim, aquele louvor, quantos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão, dá-me trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas vidas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Hoje eu canto sorrindo, porque hoje de fato eu sinto e eu vivo que eu amo as pessoas. Na época eu cantava e as lágrimas rolavam, porque eu falava, Pai, eu preciso disso. Que amor é esse? Que amor é esse que eu sinto que você tem por mim, que eu não consigo ter por você, que eu não consigo ter por ninguém. Deus é bom e eu queria te dizer que nenhuma oração deixa de ser atendida por Deus. Ele ouve todas. Os ouvidos de Deus, diferente dos nossos, muitas vezes, né? A começar pelo meu mesmo, que às vezes eu não ouço, mas os ouvidos dele estão sempre abertos para você e para mim. E ele me respondeu, e ele me encheu com o amor dele de tal forma que com meus 19 anos de idade, eu entreguei minha vida realmente, completamente para ele, para amar as pessoas, para servir as pessoas, para fazer aquilo que fosse necessário, desde algo mecânico, material, né, do todo, desde o micro até o macro, né? Cada ação faz diferença, porque cada pessoa tem uma linguagem de amor diferente, cada pessoa recebe de forma diferente o amor e a palavra de Deus. Então cada movimento teu e meu em amor faz toda a diferença, né? E ali eu comecei a conhecer o amor de Deus, e hoje eu posso olhar para trás e falar, mudou, minha vida de fato mudou. Eu de fato sou nova criatura, né? Tem um louvor que fala nova criatura, nova criatura. Deus é bom, Deus é muito bom, e é possível uma transformação. E eu olho e vejo que em mim não tinha mérito nenhum para ter transformação. A única coisa que eu fiz foi me abrir para o amor de Deus, e o amor de Deus foi entrando e me preenchendo até que eu não consegui mais segurar. Nossa, já tem 9 minutos. Eu vou fazer um outro vídeo, então, depois com estudo, mas eu vou só fechar, então, isso que eu estou falando aqui, que eu orei, eu pedi a Deus realmente para eu amar. Eu pedi a Deus para eu amar Ele, para eu conseguir retribuir para Ele o amor que Ele estava me dando e para as pessoas. E para mim era tão sério aquilo tudo que eu, dos meus 15 aos 19, eu não abri minha boca para falar de Jesus com ninguém. Sabe por quê? Porque eu achava que podiam
levar Jesus embora de mim, podiam tomar ele de mim, podiam de alguma forma tirar de mim. Quando a gente tem dores e traumas profundos, porque muita coisa foi tirada da gente, a gente tem medo até de compartilhar Deus. Eu tinha. Eu achava que se eu falasse de Jesus para alguém, de alguma forma, o amor de Jesus por mim podia diminuir, não é? Porque pensa, a gente tem 100, dá 5 para um, 10 para outro, 20 para outro, né? A gente fica com 80, pronto, diminuiu. Mas com o amor é tão diferente. Com o amor, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? E Deus é amor, e é uma fonte inesgotável. Ele tem para mim, tem para você, tem para todos nós. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente divide o amor que Deus dá para a gente, mais Ele dá para a gente, mais a gente tem para dividir. É uma multiplicação completamente diferente da matemática humana, né? Ela é completamente diferente. É uma multiplicação divina. E Deus fez na minha vida, Deus fez acontecer, e eu quero te dizer que Deus faz na tua vida, Deus faz acontecer. Com os meus 19 anos de idade, eu estava tão preenchida desse amor, tão preenchida, tão transbordante, que eu de fato não conseguia mais reter, eu não aguentava mais, era impressionante. O amor de Deus, ele é tão intenso, ele é tão profundo, tão forte, que era como se ele fosse explodir dentro de mim. Isso não é brinquedo. Eu sentia como se eu fosse explodir de amor e eu tinha que compartilhar. Então eu comecei a levar folhetos comigo dentro da minha bolsa, distribuir nos ônibus. Eu comecei a ir para o hospital com a minha irmã, e ela era Pedro, eu era João. Ela falava e eu ficava do lado dela assim, mudinha, de olho arregalado. Ela foi minha primeira discipuladora, minha irmã linda. E ela evangelizava nos ônibus, e eu do lado dela, e eu ia distribuindo os folhetos, e a gente ia para os hospitais, ia de leito em leito, levar o amor de Deus e a palavra de Deus. E ali, quanto mais eu compartilhava, mais eu tinha necessidade de realmente dividir o amor de Deus, não cabia tudo em mim. E aí eu comecei cada vez mais, e a níveis mais e mais profundos, de conhecer a Deus e ouvir a Deus. E eu quero te encorajar nessa tarde a você ouvir a Deus de forma plena, a você realmente se render a Ele, porque Ele é o sentido da vida. Deus é o sentido da vida, Deus é amor, e Deus está vivo. E Deus está com você, tanto dentro de você quanto do lado de fora de você. A Bíblia diz que nós vivemos e nos movemos em Deus. Deus é amor, Deus é o sentido da vida. Tua vida tem sentido, muito sentido. Um dia abençoadíssimo. Depois vou fazer outro estudo.